primeiro lugar, lembrar os interessados que os nossos contatos aparecem na descrição do vídeo. Bom, a tarefa essencial do momento nos parece ser impulsionar as campanhas salariais, particularmente a campanha salarial dos servidores municipais de São Paulo, que estão em greve e permanecerão em greve até pelo menos terça-feira da semana que vem, para quando está marcada a sua próxima assembleia, e que podem servir de base para aglutinar setores mais amplos que tenham aí a possibilidade de articular uma campanha capaz de impedir que a reforma da Previdência seja instituída. As principais centrais sindicais, à exceção da UGT, União Geral dos Trabalhadores, convocaram um ato para o dia 20, para a próxima quarta-feira, às 10 horas, na Praça da Sé. E esse ato vai ser um termômetro para que se tenha uma ideia de como as direções dos sindicatos, dos movimentos organizados, têm se comportado frente à ameaça da extinção virtual da Previdência Rural, o fim, a quase eliminação do benefício de prestação continuada, que atende pessoas com necessidades especiais e idosos, e o desmantelamento do regime de previdência dos funcionários da iniciativa pública e da iniciativa privada. Esse é um tema central, especialmente porque ele revela se no interior da população, se no meio operário, se entre os servidores públicos, já está madura a convicção de que é preciso combater esse governo, porque sem combater esse governo, as consequências serão dramáticas. E é claro que, mais do que isso, cada novo ato que é organizado, cada nova ação de resistência às investidas do governo, servem para dar maior confiança, aumentar o arsenal de quem tem se mobilizado primeiro e fazer com que o movimento político ganhe uma unidade, se torne de fato um movimento político, deixe de ser uma luta corporativa ou várias lutas corporativas fragmentadas e passe a ser um movimento unificado, político, que tem um objetivo bem delimitado, bem delineado, que diga respeito a setores mais amplos da população. Houve várias tentativas de aprovar a reforma da Previdência em termos semelhantes aos da última conformação da reforma que foi proposta, e essas tentativas serviram como um ensaio para o governo. Serviram como um ensaio para as forças políticas que têm tentado, desde muito tempo, tornar o sistema previdenciário uma forma de capitalizar o sistema financeiro muito mais do que uma maneira de garantir aos trabalhadores uma aposentadoria, uma renda que lhes permita viver depois de ter trabalhado durante praticamente a vida toda, como acontece na maioria dos casos. A defesa da Previdência embora pareça elementar para alguns, tem esbarrado em argumentos que são apresentados, às vezes pela própria esquerda, de maneira confusa, difícil de distinguir, às vezes pelos apoiadores da reforma da Previdência, que têm, logicamente, muito mais espaço e acabam tendo uma penetração que não é compatível com o apoio social que a reforma da Previdência certamente tem ou deixa de ter. Um dos argumentos principais que foi usado inclusive pela União Geral dos Trabalhadores para não aderir ao ato é que, se não houver reforma da Previdência, o sistema previdenciário entrará em colapso.
Bom, a única forma de dar um contorno lógico razoável a essa ideia é se nós considerássemos como imutável a formatação atual do sistema previdenciário, incluída aí a desvinculação de receitas da Previdência, conforme garante a Constituição. Mas isso, certamente, é entendido por qualquer um que tenha o mínimo de esclarecimento a respeito do assunto como uma manobra política, e não como uma determinação econômica. Os recursos, eles existem. Não há quem negue isso. O que se tenta negar a partir disso é que haja uma fórmula capaz de alterar o funcionamento legal do sistema previdenciário. Bom, mas isso é uma banalidade, uma trivialidade. Porque quando há vontade política, as fórmulas jurídicas se subordinam a elas. O que se tenta vender na maioria das vezes é a ideia de que se o sistema previdenciário não for reformado a tempo, as características do crescimento demográfico, do aumento da expectativa de vida, farão com que o sistema não consiga arcar com as despesas que ele tenha se comprometido a arcar. Bom, mas isso também não se sustenta. Afinal de contas, a Previdência ela é alimentada permanentemente com fundos que são arrecadados dos próprios trabalhadores que serão os beneficiários da Previdência. É uma caixa que é financiada pelos trabalhadores, parte pelos trabalhadores, parte pelos empregadores, mas o financiamento do empregador é uma ficção em grande medida. Até porque aquilo que o empregador paga de contribuição, direta ou indiretamente, velada ou abertamente, ele tira da parte mais vulnerável na relação de trabalho, que é o trabalhador. Bom, e se não fosse assim, tiraria do consumidor final do produto. Bom, esse problema da Previdência técnico, ele tem uma dimensão política que é preciso compreender muito bem. Porque é claro que não se trata única e exclusivamente de se deixar convencer pela tese de que a Previdência corre o risco de colapsar. Mas trata-se de dar uma base àqueles que, não querendo participar da campanha em defesa da Previdência, fazem de tudo para desmobilizar os setores que querem fazer parte e aderir a essa campanha. E o sucesso ou insucesso disso depende em grande medida das discussões teóricas, do fomento ao debate, do convencimento de que, nesses termos, a reforma da Previdência não só fará com que o trabalhador trabalhe muito mais, mas diminuirá imediatamente os seus salários. Um dos itens que faz parte de todas as propostas de reforma previdenciária é o aumento da alíquota. O aumento da alíquota que está sendo imposto, por exemplo, aos servidores municipais de São Paulo que entraram em greve. Esses servidores tiveram um aumento de 3% da alíquota previdenciária, o que impacta diretamente no salário líquido que eles recebem ao final do mês. De 11% para 14%, esse foi o aumento da alíquota. A proposta inicial do governo era um aumento de 11% para 19%. Se isso não faz parte das preocupações dos trabalhadores, então nada mais fará. Ainda mais quando se apresenta aí um cenário de lucratividade exorbitante de várias empresas, algumas delas inclusive que se dizem falidas. Bom, esse é o problema da Previdência. A questão da Previdência a gente não conseguiria equacionar num vídeo curto como esse. Mas o que a gente queria deixar de apontamento, de direcionamento é, primeiro, é preciso uma campanha efetiva. É preciso que os trabalhadores acreditem
que é possível derrotar o governo e impedir que a reforma seja aprovada. E isso só acontecerá se houver uma vontade decidida de definir um calendário que estipule desde já para quando se organizará a deflagração de uma greve geral. Sem uma greve geral, os trabalhadores são reféns das vontades de prefeituras, estados e agora do governo federal. E a vontade do governo federal, uma vontade mais tenaz até do que a do governo anterior, é de aprovar a todo custo a reforma da Previdência. Bom, vamos entrar então num segundo assunto. A reforma da Previdência foi trazida à tona e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a criminalização do crime de homofobia. Criminalização da homofobia. Bom, aparentemente um assunto não tem relação direta com o outro. Mas o fato é que essa discussão tem aparecido e ganho dimensões muito grandes, tem repercutido na imprensa de esquerda, nos jornais socialistas, e tem servido de certa maneira como um verniz democrático para o governo. E isso é uma preocupação que todos deveriam ter. Não há nada de democrático nesse governo. O governo progressivamente tem tornado o regime mais fechado, mais impermeável à fiscalização, ao controle, ao conhecimento da população a respeito do que acontece nos órgãos governamentais, nos órgãos de Estado, nas autarquias especiais. Recentemente o governo aprovou um decreto que permite discricionariamente a funcionários públicos comissionados, ou seja, funcionários públicos indicados politicamente, e a funcionários públicos de carreira, que também tem um vínculo com a máquina estatal, tornem sigilosas informações que antes eram obrigatoriamente tornadas públicas. Isso é parte da construção de um mecanismo que afasta a população não só das decisões que são tomadas pelo Estado e pelos órgãos estatais, não só a respeito dos contratos que são firmados entre esses órgãos e a iniciativa privada, o que por si só já seria muito prejudicial, já atestaria o compromisso do governo em defender interesses que não são os interesses da população, mas que também recrudescem de maneira acentuada o regime político, o tornam mais hermético, distanciam a população, inclusive, da possibilidade de crítica das ações do governo. Até porque criticar sem ter acesso a certos dados se torna uma tarefa quase que mística. Isso não foi um ato isolado do governo. O governo já havia, no dia 1º de janeiro, restringido a atuação do COAF, impedindo que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, qualquer um dos seus funcionários, fizesse declarações a respeito dos processos que estão tramitando, antes que eles sejam julgados em plenário. Isso destoa de maneira muito evidente do comportamento que os apoiadores do governo tinham antes que o atual presidente Jair Bolsonaro assumisse a presidência da República. Se valeram várias vezes de informações que foram vazadas para a imprensa para definir a sua estratégia política e agora usam o aparelho do Estado
para recrudescer o regime, impedir que o pouco de ação independente que haja, se é que há alguma, dentro dos órgãos de fiscalização das agências governamentais, possam vir à tona, possam se tornar de conhecimento público. Bom, isso é uma faceta do recrudescimento do regime. A outra é a autorização que se deu, né, por meio de uma medida de iniciativa do juiz Sérgio Moro, do atual ministro Sérgio Moro, de dar poderes à polícia de definir quando matar, quem matar, em que condições matar. E isso é um poder por si só dos mais perigosos, dos mais ditatoriais que pode haver. O policial se tornou um juiz e executor de penas. Em circunstâncias sobre as quais certamente nenhum de nós, ninguém da população, terá o poder de intervir, o policial pode decidir matar uma pessoa, considerar essa pessoa como uma grave ameaça à sua integridade física. Esse é um dispositivo sobre o qual nós deveríamos nos debruçar com muito mais atenção. Certamente ele será colocado em prática, como foi colocado em prática no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, em Rio Comprido e Santa Teresa, na semana passada. Foram 15 mortos no Morro do Falei Fogueteiro e, segundo testemunhas, foram assassinados rendidos e desarmados. Mas a polícia alega que não. E a polícia tem agora o aval, a carta branca do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do presidente da República e da lei. Os policiais agiram sob o amparo da lei. Assassinaram 15 pessoas desarmadas e rendidas sob o amparo da lei. Isso contrasta e serve para refutar a tese, que é uma tese dominante, e dominante também no meio da esquerda, das organizações populares, de que o governo não rompeu a normalidade democrática. Veja, tudo tem uma história, tem uma trajetória. O governo tem aberto o caminho para tomar medidas progressivamente mais violentas e mais arbitrárias. E isso nós deveríamos ter aprendido, é o prenúncio de uma escalada de violência e de autoritarismo por parte do Estado. Como sempre foi. Não é um fenômeno novo, é um fenômeno que se repete de tempos em tempos. E às vezes se traveste de uma aparência democrática, como é da sua natureza fazer. Vamos nos lembrar, por exemplo, do que aconteceu no período Geisel, no Brasil. Ao mesmo tempo em que o governo Geisel anunciava a retirada de censores dos principais jornais do país, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e muitos outros, ele continuava a torturar e assassinar líderes sindicais, jornalistas que não estavam alinhados com o regime, nos porões da ditadura militar. Em 1975, foi morto o jornalista, diretor de programação de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog. Em 76, no ano seguinte, foi morto o líder operário Manuel Fiel Filho. E muitas outras mortes. Alexandre Vanucci. E isso acontecia no mesmo momento em que o governo usava indiscriminadamente a palavra democracia e democratização. Podemos nos reportar a outros exemplos.
de recrudescimento do regime disfarçado de abertura, de democratização, de relaxamento das tensões. Porque o que determina a distensão entre a classe operária, entre o movimento estudantil, entre a parcela pobre da população e a burguesia e as classes médias abastadas, é a crise econômica, é a profundidade da crise econômica, são as necessidades de se dar uma resposta radical aos problemas da burguesia, aos problemas financeiros e econômicos da burguesia, de capitalização do regime, de sobrevivência do regime político. E isso tem sido posto em prática mais uma vez, não só no Brasil. Vejamos o que acontece na Itália. A reforma da Previdência italiana foi aprovada numa espécie de governo de consenso, de coalizão, entre aquilo que se poderia chamar de a extrema-direita, encarnada pela Liga, e aquilo que se poderia chamar, pelo menos no imaginário de alguns, de um partido de esquerda democrático, que é o Movimento 5 Estrelas. Eles formaram um governo de coalizão, e o governo aprovou uma reforma da Previdência, que atende, ironicamente, às reivindicações dos dois setores. Reduz a idade mínima para aposentadoria em 5 anos, como pleiteava o Movimento 5 Estrelas, e uma parcela do Partido Democrático. E, em contrapartida, aprovaram a proposta da ala majoritária do governo, Matteo Salvini e os direitistas habituais, Berlusconi, etc., aumentando em 18 anos a idade mínima de contribuição. Agora, qual foi a síntese disso tudo? A síntese disso tudo é que criou-se um obstáculo, um enorme obstáculo adicional a que as pessoas se aposentem. Então houve um retrocesso. Não importa se concedeu uma mesquinharia aqui para dar uma aparência de consenso geral nacional. O que aconteceu foi: ninguém conseguirá se aposentar na idade mínima sem cumprir a idade mínima de serviços prestados, que aumentou em 18 anos. Bom, esse é um exemplo mais canhestro, mais aberrante, porque fica muito evidente que foi uma manobra distracionista para reduzir o impacto que a reforma teria sobre os sindicatos e sobre o movimento dos trabalhadores de uma maneira geral. O papel dos sindicatos nisso tudo, o papel da esquerda, ele pode ser um papel de esclarecimento, mas ele também pode ser um papel de coparticipação nesse esquema de ocultamento da realidade, por diferentes mecanismos. E isso também é um expediente do qual sempre se valeu a burguesia para impedir que os trabalhadores conseguissem aumentar a sua influência sobre o regime político. Está acontecendo de novo. Aparentemente, a esquerda nacional, nos reportando especificamente ao caso brasileiro, não se deu conta de que é necessário ter um eixo econômico, um eixo político que digam respeito à situação política e econômica de conjunto, que revertam a tendência ao recrudescimento da repressão, à inviabilização do funcionamento das organizações populares e operárias. E isso é o ponto central. É sobre isso que o movimento operário deve se debruçar, é sobre isso que as minorias devem se debruçar. Porque, afinal de contas, mesmo que o Supremo Tribunal Federal criminalize a homofobia, quem pode acreditar que esse governo vai, de alguma maneira,
tornar mais segura a vida dos homossexuais. Quem pode acreditar nisso? Criam-se todas as dificuldades, a disseminação de informação a respeito da homossexualidade, a construção de organizações que deem amparo aos homossexuais, que deem amparo aos transexuais. Em que medida esse mesmo governo que quer impedir que se faça o debate a respeito de sexualidade nas escolas, ele pode, de alguma maneira, criar uma legislação que vai reverter tudo isso, ou que vai, ainda assim, mitigar a violência que é praticada contra os homossexuais? Não é possível acreditar nisso. Seria muito mais razoável prever que o Estado, de posse de mais essa ferramenta de repressão, a utilize para agredir ainda mais tanto a população trabalhadora quanto os próprios homossexuais. Bom, talvez aqui valha uma pequena consideração a respeito desses mecanismos que são e sempre foram usados para ir minando a resistência do movimento operário a governos ditatoriais, autoritários, ou, em outras palavras, encarregados de implementar um programa econômico que seja profundamente antipopular, como é o caso. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se vê às voltas de uma revolução. As ameaças de revolução pipocam em vários lugares. Em 29 de outubro de 1918, a revolução começa de fato. Em 7 de novembro, a Baviera se declara um estado livre e soberano, um dos maiores estados da Alemanha, no sul da Alemanha. Setores que haviam regressado da Primeira Guerra Mundial ocupam parte de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha. A Alemanha estava conflagrada. Os setores mais radicais tomaram a iniciativa, acabaram com a monarquia. Mas que expediente a burguesia poderia usar se não a parcela do movimento operário que estivesse disposta a conciliar com a burguesia, a fazer uma frente com a burguesia para lutar contra os setores revolucionários? Não havia outro elemento à disposição. O exército estava enfraquecido. As condições econômicas não permitiam que houvesse nenhuma base de apoio ampla, nem para a monarquia, nem para uma futura república burguesa. Então instaurou-se uma velada unidade em torno da preservação dos principais estatutos do capitalismo, da propriedade privada, do regime parlamentar burguês, etc., do exército burguês, da polícia separada do povo. Esse mecanismo é algo estranho a nós? Será que nós não o reconhecemos nas organizações que atuam hoje em dia dentro do movimento operário popular? Será que, por exemplo, o que aconteceu na General Motors, no dia 7, a aprovação de um conjunto de medidas que rebaixam os direitos dos trabalhadores da fábrica, da planta da GM em São José dos Campos, aprovada pela CSP com lutas, não revela nada a respeito do papel que essa organização desempenha
no movimento de conjunto dos trabalhadores, será que as repetidas ações da APUESP, que representa os professores da rede estadual de São Paulo, tentando minar a resistência dos trabalhadores, a reestruturação da rede estadual, impedindo que houvesse lutas mais amplas, mais abrangentes, contra a terceirização, contra a contratação de professores categoria O. Será que a atuação de um sem número de sindicalistas, de parlamentares, que vão ao parlamento, fazem discursos em cima de discursos, que questionam ações pontuais do governo, mas que não questionam a estrutura política geral, que é essa mesma estrutura que elegeu o parlamento mais conservador desde a redemocratização do país? Bom, qual é o papel dessa esquerda, afinal de contas? Será que o papel desses setores é, de alguma maneira, fomentar no movimento popular a ideia de que é preciso combater o regime, a ideia de que é preciso criar forças suficientemente grandes para fazer com que os trabalhadores imponham a sua vontade à burguesia? Não é possível chegar a essa conclusão. Da mesma forma como, em 1919, a social-democracia foi o braço armado da burguesia, usada para exterminar os setores mais radicais do movimento operário popular, nós estamos agora diante de um dilema que exige de nós um enfrentamento decidido. Definir claramente quem está ao lado do movimento operário popular e quem está ao lado da preservação do regime político. Essa é a nossa campanha mais insistente. Nós temos que ter uma avaliação correta de que o principal inimigo do movimento operário é a burguesia, mas a gente tem que saber que a burguesia tem infiltrados no movimento operário popular agentes seus, sejam eles sabedores ou não do papel que cumprem. A redemocratização, sobre a base de uma profunda desagregação econômica, ela não é possível, ela não pode se dar. A ruptura no tecido institucional parlamentar, ela já se deu. Ela é perfeitamente visível. Hoje em dia, para cada lado que se olha, para cada ação do governo que se analisa, o que salta aos olhos, o que tem maior destaque, é a incapacidade de manobrar diante dos interesses contraditórios das classes sociais. A burguesia é obrigada a impor um programa político-econômico que é insuportável para a maioria dos trabalhadores. No Brasil, na França, na Itália, na Argentina, no Equador. Esse é o sentido político das agressões que os Estados Unidos têm praticado contra a Venezuela, mais recentemente contra o Irã, inclusive contra o interesse da União Europeia, contra o interesse dos países mais poderosos da União Europeia. O impasse do Brexit, as tentativas até agora parcialmente bem-sucedidas do Jeremy Corbyn, líder da oposição ao governo inglês, e que vem tentando, na verdade, adaptar a situação política e econômica, votando novamente a saída ou não da União Europeia.
E há setores de esquerda, setores de direita, setores ligados ao Partido Ecológico, ao Partido Verde, movimento estudantil, as nacionalidades irlandesa e escocesa, tentando incidir sobre o debate, tentando encontrar uma maneira de preservar o regime político. E essa preservação, ao fim e ao cabo, que se apresenta como uma solução ao menos temporária para os problemas mais agudos do movimento operário, não resolve nenhum desses problemas. Insere a Inglaterra novamente naquele mesmo círculo vicioso no qual estão inseridos todos os outros países europeus, em maior ou menor medida. O fim, a redução das leis protetivas, das assistências sociais, dos serviços públicos, como saúde, educação. Há um retrocesso geral. Qual é a explicação que se pode dar e que responda a essas dificuldades? Seria uma questão de estar ou não integrado à União Europeia? Seria uma questão de abrir mais ou menos o mercado? De reduzir tarifas de importação, de exportação? Seria esse o problema? Há uma parte da esquerda que parece acreditar que sim, que esse é um grave problema. Que é o problema econômico e que é o problema da democracia também, o problema central da democracia. O problema central da democracia seria, então, saber em que medida o governo está disposto a adotar determinadas medidas ou não. Mas, se todos os governos convergem para o mesmo fim, para o mesmo objetivo, essa explicação não parece ser a explicação mais aceitável. Pelo contrário, parece ser uma explicação inaceitável, desarrazoada. Um outro problema que decorre desse. Se o movimento popular não considera a possibilidade de que o regime vá, aos poucos, se tornando menos permeável à participação popular, as respostas que ele oferece são, na verdade, paliativos que vão rebaixando o programa dos trabalhadores permanente e progressivamente. A cada novo obstáculo, o programa dos trabalhadores se torna um pouco menor. A cada nova dificuldade intransponível, que se torna intransponível, que se faz intransponível pela ação da burguesia, o movimento operário reduz mais um pouco a sua pauta de reivindicações. Então, as reivindicações anteriores, que são reivindicações históricas, redução da jornada de trabalho, divisão do trabalho entre todos os adultos aptos, emancipação do ensino público, adoção de um ensino público único, vai deixando de ter sentido, de fazer sentido. As lutas defensivas vão se tornando o único vetor capaz de organizar a classe operária, o movimento popular, em torno de uma pauta objetiva. Há bem pouco tempo, nós temos uma experiência recente. Há bem pouco tempo, se ouvia muito insistentemente, enfaticamente, de algumas lideranças do movimento estudantil, a defesa da gratuidade do serviço de transporte coletivo.
hoje em dia se comemora mesmo uma decisão judicial, uma liminar, que todo mundo sabe que vai ser cassada, impedindo o reajuste das tarifas do serviço público acima da inflação. É um rebaixamento da reivindicação. E a tarifa é constantemente reajustada, tem se tornado cada vez mais cara. Menos gente tem acesso ao transporte, tem acesso a menos viagens, tem direito a menos viagens. E o problema não tem uma solução. Será que rebaixar o programa ajuda? Será que manter o programa ajuda? Bom, o que nós sabemos é, aos poucos se tem consolidado uma política que não é a política do movimento operário, nem da juventude nesse caso. Se nós queremos reverter isso, então é preciso encontrar um outro caminho. É preciso encontrar um caminho que dê resposta não apenas aos problemas imediatos, mas que dê uma resposta política, que impeça, para além de qualquer dúvida, a continuidade, o fortalecimento contínuo da burguesia, do aparato repressivo do Estado, do fortalecimento das organizações político-partidárias e da imprensa de direita, o prestígio cada vez maior dos intelectuais, se é que se pode dizer, chamá-los assim, da direita. Isso requeriria uma ação inversa, aquela que tem dado vazão aos problemas particulares e deixado em segundo plano os problemas políticos gerais. A reforma da Previdência é um problema. Mas se a reforma da Previdência não for aprovada pelo Congresso, se for retirada de pauta, e se forem preservadas todas as instituições, os chefes dos poderes executivos, sob uma forma ou sob outra forma, todo o prejuízo, todos os sacrifícios econômicos serão repassados aos trabalhadores. Disso não se pode ter a menor dúvida. E a reforma da Previdência, embora seja importante agora porque ela é um vetor de mobilização, ela não é indispensável. Ela pode ser feita sob várias e várias outras formas. A transferência de renda dos trabalhadores para a burguesia não depende exclusivamente da reforma da Previdência. Rebaixamentos salariais, destruição dos sindicatos e da organização dos trabalhadores, aumento de alíquota previdenciária, criação do serviço de previdência complementar, extinção de postos de trabalho, aumento da jornada de trabalho, redução de direitos trabalhistas e de serviços assistenciais, limitação do atendimento público nos serviços de saúde, sucateamento do aparelho educacional, redução dos serviços gratuitos de água e esgoto, de limpeza urbana, enfim, uma infinidade de possibilidades que se apresentam. Claro, a solução desejada é sempre a mais fácil, aquela que pode ser feita com mais rapidez, e a reforma da Previdência seria uma solução mais rápida e mais fácil. Mas ela não é necessariamente a única. Não se deve mistificar a questão da Previdência. O que se deve dizer é, sem que haja uma reversão da tendência política geral, a economia, por meio dos seus mecanismos próprios, vai conduzir necessariamente a adoção das mesmas políticas. Inclusive, independentemente de quem seja a aplicar essas políticas.
Pode ser um partido de esquerda, como pode ser um partido de direita, como pode ser um partido de centro. As reivindicações, elas têm que ser feitas na medida do desenvolvimento da consciência dos setores que vão adotar essas reivindicações, levantar essas reivindicações. Agora, elas têm que ser feitas também na medida da necessidade desses setores. Do quão bem essas reivindicações, quando atendidas, respondem às necessidades concretas desses setores. Isso deve ser dito de maneira clara para que todos entendam que uma medida insuficiente fará com que o embate permanente se torne progressivamente mais intenso, mais duradouro, e que desses embates por si só, não saia uma resposta definitiva para a solução desses problemas. E a solução definitiva desses problemas depende de traçar uma estratégia, de definir um programa político, de determinar como se dará o funcionamento das relações econômicas, das relações de assalariamento, das relações de trabalho, que substituirão as relações de assalariamento. Essas são questões candentes que têm que começar a ser debatidas, que têm que ser trazidas à tona, têm que fazer parte das discussões políticas nos sindicatos, na imprensa da esquerda. Têm que ser levadas para os atos, para as mobilizações. Porque caso contrário, nós vamos entrar num ciclo vicioso, não vamos conseguir sair dele. E esse ciclo vicioso é o mesmo que levou à presidência da Argentina o Macri, que levou à presidência do Brasil Jair Bolsonaro, que levou à presidência do Equador Lenín Moreno, que levou à presidência da Colômbia Iván Duque Marques. Bom, vamos encerrar por aqui. Em breve a gente tem aí a intenção de tornar os vídeos mais regulares, passar menos tempo sem lançar vídeos e começar a produzir vídeos também sobre temas específicos. Então, em breve a gente vai fazer uma remodelação do canal e a gente espera que vocês continuem nos acompanhando.